Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui, que é o seguinte. Ó. Deixa eu só pegar meu piloto. Bom, como mostra os esquemas abaixo, uma barra em uma parede fixa em uma parede articulada em um ponto C pode ser mantida em equilíbrio, essa palavra aqui é importante, ó, em equilíbrio, pela aplicação das forças de intensidade F alfa, F beta e F gama. Tá. E aqui tem cada uma dessas forças, né? Sabendo que o θ é menor que π sobre 4 radiano, a relação entre essas forças corresponde a... Bom, se ele fala que θ é menor que π sobre 4 radiano, se você adotar um ângulo menor do que π sobre 4, para todo mundo, não vai fazer diferença. Então, eu vou adotar o ângulo θ igual a π sobre 6, porque é menor que π sobre 4. Tá? Qual é o... Ó, π sobre 4, ele é 45 graus. Beleza? Qual ângulo que é menor que 45? Vamos adotar um que a gente conheça, né? Se adotar um que nós conhecemos para todos eles, não muda. Então, adoto o 30 graus, né? Que o seno, o cosseno e a tangente são conhecidos. Só que 30 graus, em π radiano, é π sobre 6. Que é a mesma coisa que 30 graus. Pronto. Aí, adotou um ângulo menor que π sobre 4. Agora, isso aqui é um problema de estática, tá? Forças em equilíbrio, ó. E aí, lembra de estática? Como é que a gente mantém uma barra em equilíbrio, né? A gente faz o momento ou torque da barra, não é isso? Então, ó, na primeira situação, eu vou fazer o momento e torque. Na segunda, eu vou fazer o momento ou torque. E na terceira, eu vou fazer o momento ou torque. Beleza? Só que olha só, sempre que a gente faz momento de uma força ou torque, se aqui está em equilíbrio nesse ponto, ó, lembra? A gente faz, por exemplo, aqui essa força ó, aplicada aqui, é essa força, vezes a distância dessa força até o ponto onde ela está em equilíbrio, ou seja, onde ela pode rotacionar, né? Até o ponto de rotação. Só que olha só, essa força tem sempre que estar em quê? Em 90 graus. Certo? Se eu tiver uma força aqui assim, ó, por exemplo, eu tenho que quebrar ela no eixo Y e fazer essa FY formando 90 graus. Tá? Então, essa FY, por exemplo, tivesse um θ aqui, como é que a gente ia utilizar, né? Essa F para fazer o momento ou torque? Seria que F é igual a FY cosseno θ, ou seja, a projeção dela no eixo Y. Tá? Essa é a ideia. Momento ou torque, a força tem sempre que formar 90 graus com a barra. E aí, após isso, essa força aqui não está formando 90 graus. Então, eu tenho que fazer a projeção dela para onde? Aqui, ó. Vai ficar aqui assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa primeira aqui, ó. Assim. Deixa eu só apagar ali. Pegar essa primeira aqui. Trazer para cá. Vamos fazer a primeira aqui. Bom, é uma questão trabalhosa, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, a projeção dela. Com essa barra aqui, ela tem que estar em equilíbrio, né? Porque ele diz que tem que estar em equilíbrio, essa parte levantada. Então, eu vou botar aqui a projeção dela. Essa F aqui que eu tenho que usar, só que eu tenho que fazer uma relação com o FA. Ele diz que tudo isso aqui, ó, todo esse ângulo, todo, é θ mais 90. Tem que lembrar, tá? Π sobre 2 é 90. Só que olha só, se isso tudo aqui é θ mais π sobre 2, ou seja, mais 90, e isso aqui já forma 90, tá? Porque eu botei aqui em 90 graus, ó. Vamos até melhorar. Eu tenho que colocar aqui em 90 graus. Tá vendo? Aqui a força F que eu tenho que usar e aqui é 90. Bom, se eu já tenho esses 90, tudo isso aqui é 90 mais θ, ou seja, π sobre 2 mais θ. Eu já tenho 90, quem falta? θ. Então, esse pedacinho que falta é θ. E aí eu fecho aqui, né? Nessa parte aqui, que eu tenho que fechar. Ó. Mais ou menos assim, né? 90.
Ó, mais ou menos aqui. Esse aqui é 90, que tem que ser 90. Beleza, aí, como é que eu vou usar F em relação a FA, né? Eu vou fazer um cosseno. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é F. Cuidado, porque F alfa está de frente para o ângulo de 90, então F alfa é hipotenusa. Eu quero cateto adjacente, que é F, sobre a hipotenusa, que é F alfa. E aí, como eu vou usar F, ó, olha lá, F função de alfa. F é igual a cosseno θ que multiplica alfa. Ou seja, alfa que multiplica, né? F alfa que multiplica cosseno θ. Beleza. Então, F eu já tenho. Qual é a distância de F até o ponto de aplicação? É essa barra aqui, ó. Chama o comprimento dela de L, né? Então, vai ficar assim, o momento da força F tem que ser igual ao momento de uma outra força. Qual é a outra força que equilibra a barra? Peso, né? Ela está sempre no meio da barra. A peso está aqui, ó. Ou seja, essa força aqui vai equilibrar com essa aqui, ó. Uma puxa para cima e a outra puxa para baixo, beleza? A força peso em estática fica sempre onde? Onde que ela fica sempre? No meio da barra, apontada vertical e com sentido para onde? Para o centro do planeta. Ou seja, ela tá assim, ó, tá? Não é para vir aqui e colocar uma força aqui, não. Não tem isso ali, não. Beleza? Então, essa força que está para baixo vai equilibrar com essa F que está aqui para cima. Beleza? Em relação a essa F alfa aqui. Então, o momento de uma força ou torque é a força, qualquer que seja ela, né? Vezes a distância de aplicação dessa força até o ponto de rotação. Então, o momento dessa força F é a força F, que é a F alfa, vezes cosseno de θ. Beleza? Vezes cosseno de θ, vezes a distância. Eu coloquei só a força. Tá? Eu só coloquei só F. É F vezes a distância até o ponto de rotação. Qual é a distância? L. Qual é o momento da peso? É a força peso vezes a distância da peso até o ponto de rotação. Qual é essa distância aqui embaixo? Não sei, Luan. Aí, olha só. Aqui é o seguinte, tá vendo esse L aqui? A barra, ela é homogênea. O peso, ele tá na metade da barra. Ou seja, aqui, ó, é L sobre 2 e para cima seria L sobre 2, que eu não vou usar. Eu não tenho essa distância de P até aqui, ó. Eu não tenho. Então, eu vou chamar de X. É essa distância X que eu quero para fazer o momento da peso. Então, eu vou fazer o quê? Eu sei que ele deu esse ângulo θ, não é isso? Esse ângulo aqui, ó, ele está bem aqui dentro, tá? Θ. E vou fazer o cosseno de θ. O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ó, x é igual, passo L sobre 2 multiplicando. L sobre 2, cosseno θ. Você vai vir aqui e vai colocar isso, a distância. L sobre 2, cosseno θ. Vai cortar cosseno θ com cosseno θ. F alfa, L com L, olha lá, é peso dividido por 2. Beleza? Então, eu vou anotar aqui no cantinho, ó. F alfa é igual a peso dividido por 2. E vou fazer isso com as outras e achar a relação entre elas. Então, vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Apagar, né, isso aqui. Vamos lá. E trazer aqui para baixo as outras. Para a gente analisar. A primeira já foi. Aí vamos fazer essa segunda aqui, ó. Que eu chamei de 2 aqui. Certo? Então, ó. A segunda, né? Ela já deu, a própria questão já forneceu aqui em 90 graus, tá vendo? Então é só fazer o momento de FB. Ó, o momento da força FB, beta, né? É igual a força F beta
vezes a distância dela até o ponto de aplicação. Qual é a distância? É o comprimento da barra, L. Qual é o momento agora da força-peso? Aqui, a força-peso está bem no meio da barra. Ó. Em estática que a gente vê isso. Está aqui ela. Né? E aí, claro, a gente coloca aqui não tudo isso, mas até bater aqui no cateto. Peso. Para fazer aqui, ó. Qual é essa medida aqui que eu tenho que fazer? Ó? Qual é o momento do peso que eu tenho que botar aqui? O momento da força-peso. Né? Momento da peso. É a peso vezes a distância dela até o ponto de aplicação. Qual é a distância dela até o ponto de aplicação? Olha lá, ó. Eu não sei, é x. Como aqui esse ângulo está aqui, ó, é o mesmo que esse ângulo aqui dentro, tá? Então, ó, cosseno de x igual ao anterior é cateto adjacente, cosseno de x foi bravo, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembra? O peso fica sempre no meio da barra. Então, aqui é L sobre 2 e para cima é L sobre 2. Então, L sobre 2. Aí acha x. X é igual a L sobre 2 vezes cosseno θ. Beleza, vezes x, né? A distância do peso até o ponto de aplicação. Só que x é L sobre 2 vezes cosseno θ. Aí iguala, né? Porque está em equilíbrio. Então, os momentos, né, devem ser iguais. Ó, IMP. Então, momento da força B ali, beta, né? É F beta vezes L é igual a MP, que é P L sobre 2 cosseno. E aí você corta L com L, vai ficar que FB é igual a P sobre 2 vezes o cosseno do ângulo, né? Só que o cosseno do ângulo a gente adotou igual a 30, né? Porque é menor que 45. Só que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então fica P dá 1,73 aproximado sobre 4. Isso aqui, cara, dá aproximadamente 1,73 dividido por 4. 0,43. Então dá P vezes 0,43. Ó, aí coloca aqui, ó. FB é igual a P vezes 0,43. E aqui em cima, já troca, ó, porque P sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes P, né? É 1 meio de P, ou seja, é 0,5 P. É 0,5 P. Ou seja, F de alfa é igual a 0,5 P. Aí só falta o último para a gente fazer. Aí vamos lá, fazer a última aqui. Trazer aqui para baixo também, né? Aqui, a força ela não está formando 90. Aí o que a gente tem que fazer? Ó? Formar aqui 90. Ó. Colocar para formar 90 ali. Tudo isso aqui agora é 90, certo? Tudo aquilo ali é 90. E eu já tenho θ, né? Se tudo isso aqui é 90 e eu já tenho θ aqui, quanto que falta para 90? Esse pedacinho aqui, ó. É 90 menos θ. Não é isso? Então aqui, ó, é esse ângulo aqui de dentro é 90 menos θ. Beleza? Aí aqui, ó, forma 90. Puxar bem aqui assim, né? Que é 90 graus. Que se aqui é 90, ali em cima tem que ser 90. Tá. Aí o que acontece? Vamos fazer aqui o seno, o cosseno, né? Eu quero essa força F aqui. E aí eu vou fazer assim, cosseno do ângulo, ou seja, 90 menos θ, é igual ao cateto adjacente, que é F, sobre a hipotenusa. Quem está de frente para a hipotenusa? F gama. F gama. Então, F
é igual a F gama, passa a F gama multiplicando o cosseno de 90 menos θ. Cosseno de 90 menos θ. Então, F é igual a Fy, ou F gama, né? Cosseno de 90 menos θ, cara, dá seno de θ, tá? Isso é uma relação trigonométrica. Então, cosseno de 90 menos θ é o cosseno do 90. Só fazer um rascunho, né? Cosseno de θ. Só quando é cosseno é menos, aqui bota mais, ó. Aí fica seno de θ, seno de 90, vezes seno de θ. Ou seja, é o cossa, cossa, senta, senta. Beleza? Cosseno de 90, lembra? É zero. Então, zera todo mundo aqui. Seno de 91, uma vezes seno θ. Ou seja, igual eu falei, seno θ. Então, cosseno de 90 menos θ é seno θ. Então, tudo isso aqui, ó, vira seno θ. Então, quem multiplica Fy? Seno θ, aí morreu. E aí eu vou fazer agora o que eu já fiz para todo mundo, né? O momento da F, né? O momento dessa força F deve ser igual ao momento da peso. O momento da F, o F, ó, o momento, você sabe, é a força vezes a distância. A força é tudo isso aqui. É Fy vezes seno θ, vezes a distância, que é a barra toda, né? Qual é a distância de F até o ponto de rotação C? L, é o comprimento da barra. É igual ao momento da peso. Aí a gente já sabe, né? A peso está na metade, aquilo tudo está aqui na metade. Aqui o ângulo θ, chama aqui de x. E vamos lá, ó. E aqui, então, ó, deixa eu só trocar aqui meu piloto. É o momento da peso, é a própria força peso vezes a distância da peso, ou seja, fazendo 90, né? Até o ponto de rotação, que é o x. E aí é só achar o x e comparar ali. Vamos lá. Aí acontece, quem é x de novo? É só fazer, ó. Como a peso divide a barra ao meio, aqui é L sobre 2, ó, igual anteriormente. E aí eu vou fazer, aqui é θ, eu vou fazer um cosseno de θ, é igual a cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é L sobre 2. Igual anteriormente, ó. Só estou repetindo. L sobre 2 vezes cosseno θ. E aí vai ficar assim, ó, Fy, F gama, se você preferir, vezes seno de θ, L, né? P vezes x, que x é L sobre 2, vezes cosseno de θ. E aí, ó, vai embora o L com L, F de gama é igual P cosseno sobre 2, P cosseno θ sobre 2, e quem vem dividindo aqui, ó, o seno está multiplicando, ele desce dividindo. E aí fica P sobre 2 vezes, quem é cosseno sobre seno? Cosseno sobre seno de 30 graus, olha lá o ângulo lá que nós adotamos, 30 graus. Você sabe que cosseno de 30 graus, que é o θ ali, né, que nós adotamos, θ igual a 30 graus, então cosseno de 30 graus, é raiz de 3 sobre 2. Agarrou. É raiz de 3 sobre 2. E você sabe que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, divide um pelo outro. Divide o cosseno pelo seno. Né? O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E dividir por 1/2 é a mesma coisa que manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Corta esse com esse. É isso? Vai dar raiz de 3. E aqui, ó, então cosseno sobre seno deu raiz de 3, não é isso? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica por... É isso. Vai dar raiz de 3. E aí, cara, a raiz de 3 sobre 2 vai ficar P. Raiz de 3 é 1,73 aproximado sobre 2. 1,73 sobre 2. 1,73 sobre 2, fazendo a calculadora aqui, ó. 0,8, 0,86. Então, Fy, F gama, né? É peso vezes 0,8. Deixa eu só conferir aqui. 1,73 dividido por 2. 0,86 aproximado. Aí é só colocar em ordem, né? Tipo, quem aqui é o menor deles?
é o FB, F beta. Então, F beta é menor, pega um pouquinho maior, F alfa, que é menor que F gama, porque F gama é maior que todo mundo. F gama. E aí essa relação aí, ó, ela se encontra onde? F beta menor que F alfa, que é menor que F gama. F beta é menor que F alfa, que é menor que F gama, está na letra D. Beleza? Letra D aí de Dinamarca.